Põe aí Mateus 26, versículo 25, 26 e 27. É o que diz. E respondeu Judas, o que traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, Deus dizendo: bebei dele todos. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele a quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Sabe aquela pergunta bem, né, no pé do ouvido? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, fazei depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse algumas coisas aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Amém? Pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Querido, o título dessa palavra é O Labirinto Profundo na Alma de Judas. Pode sentar. Quem já se viu perdido em algum lugar? Ou quem já teve digo prazer, mas quem já teve a experiência de entrar num labirinto? Foi fácil sair? Ou quem já esteve perdido no mato? Na mata? Estava meditando nessa palavra sobre o labirinto profundo na alma. Sabe que todos nós temos esse labirinto? E às vezes nós estamos perdidos dentro dos nossos sentimentos e não conseguimos sair dele. Entra ano, sai ano e continuamos perdidos nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Quem sabia disso? O propósito aqui, querido, dessa palavra é revelar como alguém pode andar com Jesus e ainda assim se perder por dentro. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós convidamos a Cristo para morar em nós. Então, uma pessoa que está perdida em sua alma,
ela não tem acesso a Cristo, na verdade, porque está perdida dentro do labirinto da sua alma. Porque se uma vida com Cristo é novo nascimento, e a pessoa está perdida dentro da sua alma, nunca nasceu, na verdade. Aí se cumpre a palavra, né? Que muitos confessam de lábios, mas o coração está longe dele. Qualquer reclamação, reclame com o Senhor, que foi a palavra que ele ministrou no meu coração. Judas não caiu de uma vez. Ele entrou num labirinto espiritual feito de expectativa frustrada, pecado tolerado, orgulho não quebrantado. Compreende? Que não foi de uma hora para outra. Foi um pecadinho aqui pegando uns centavos na bolsa. Que ele era tesoureiro de Jesus. E naquela época, para se escolher uma pessoa para ser tesoureiro, é porque a família tinha uma reputação muito, muito grande. Depois pesquisa sobre a família Iscariote na Bíblia. Era uma família que tinha uma reputação muito grande. Então Judas foi escolhido porque a sua família tinha essa reputação. Só que, infelizmente, o que acontece? Não é? Você é uma pessoa boa, mas talvez a pessoa quem você escolheu para caminhar não é uma pessoa boa. Tem um caráter deformado, ou um mau caráter, né, na verdade. Tem uma dupla personalidade. E tudo isso, querido, tem a ver com esse labirinto que nós temos em nossa alma. Então nós vamos falar aqui de 5 pontos sobre o labirinto da alma. O primeiro é o labirinto das expectativas não rendidas. O texto está em João 6,14. João 6,14. Judas, ele esperava um Jesus político. Mas ele foi surpreendido com Jesus sofredor. E ele ficou mais atribulado quando Jesus escolheu a cruz. O labirinto começa quando seguimos a Cristo com agenda própria. Sabe? É no meu tempo, Jesus, não no teu. Eu vou caminhar contigo, mas tem que ser tudo no meu tempo. Não no teu. Aí eu quero te dar uma notícia que não vai agradar seu coração. Romanos 12:1-2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresentei em vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então Deus, ele tem uma vontade agradável para as nossas vidas. Então quando nós escolhemos as nossas próprias vontades, Deus deixou de ministrar em nossas vidas a vontade agradável dele. Amém? Então todos nós temos um labirinto em nossa alma. Às vezes nós nos perdemos dentro da nossa própria alma, querido. Porque nós guardamos o sentimento dentro da nossa alma e esquecemos. E aí saímos doidos procurando. Mas não encontramos, porque está perdido em algum canto desse labirinto. Segundo, o labirinto do pecado tolerado.
João 12, do 4 a 6. Judas roubava da bolsa. Em silêncio, pecado não tratado se torna território de Satanás. Efésios 4, 27. Não des lugar ao diabo. A partir do momento que você começa a ouvir vozes estranhas, que não é a voz do Senhor sobre a sua vida, você já está dando lugar ao diabo. É o que está falando aqui. E Judas, ele não começou roubando assim. Pegou um centavinho, pegou outro, e diz o texto que ele se tornou um ladrão. De tanto pegar o que era lançado na bolsa, porque ele tinha o controle ali da bolsa, da salva, das ofertas, das doações, dos dízimos, de tudo que se lançava ali naquela bolsa, ele tinha o controle e ele começou a roubar. E quando você começa a fazer algo e não se arrepende, e aí é o que nós chamamos de mente cauterizada. Diga, mente cauterizada. O que é isso? É quando você comete um pecado e não se arrepende, e aí daqui a pouco você começa a orar, a buscar o Senhor, e começa ali ter uma falsa resposta de Deus. E aquilo ali, na verdade, é a tua alma te enganando. Por isso que tem muitas pessoas em pecado e continuam aí na prática do pecado, e estão aqui nos altares das igrejas, estão fazendo algo que faziam. Por quê? Porque não estão arrependidas, não se arrependeram. E aquilo foi cauterizando as suas mentes. E Timóteo fala sobre isso, sobre mente cauterizada. Porque a palavra já não tem mais efeito. Se torna insensível. Quem já fez o processo de cauterização? Aquele lugar que você cauteriza se torna insensível. Quando se faz uma cauterização, você pode pegar uma agulha aí e colocar naquele lugar que você não sente. Porque se torna insensível. E é assim que acontece conosco, quando nós não confessamos o pecado, não nos arrependemos e ali queremos continuar servindo a Deus, mas também na prática do pecado, isso vai cauterizando a nossa mente. E tudo isso, querido, está ligado a esse labirinto da nossa alma. Terceiro, o labirinto da religiosidade sem arrependimento. Judas era um religioso. Judas traz Jesus com um beijo, sinal de uma falsa intimidade. Quem já recebeu um abraço aqui, um beijo que ficou todo arrepiado? Porque não era um beijo de amor. Era parecido com esse beijo aqui de Jesus. Não precisa levantar a mão, mas quem já? Quem já foi beijado assim? Quem já foi abraçado assim? É uma sensação horrível. Quem tem discernimento espiritual sabe do que eu estou falando. Tem pessoas que te abraçam com outras intenções. Não é verdade? Veja um abraço sensual. Não? É um abraço sensual. Veredas ali ensina que o abraço tem que ser de coração para coração.
É só essa parte que você cola no corpo da outra pessoa. Não o corpo todo. Tem gente que abraça assim. Se enverga até para frente. Não é? E Judas, ele trai com um beijo, sinal de uma falsa intimidade. A religião permite gestos santos com coração endurecido. Era tão religioso que chama Jesus de Rabi. Diga para a pessoa que está ao seu lado. É impossível. É possível usar a linguagem correta e ainda ter um coração endurecido. Quantos beijos Jesus no culto, mas traz Jesus nas decisões? Quantos? Como Judas traiu Jesus, porque era uma prática deles, de beijar. Como um gesto de amizade, de companheirismo. E você acha que Jesus já não sabia disso? Já. Por incrível que pareça, Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer. Mas em nenhum momento você vê Jesus desprezando Judas. Não é? No momento da traição do beijo, qual foi a fala de Jesus para Judas? Amigo, a que vieste? E não foi uma forma irônica, não. Jesus estava dando oportunidade para Judas sair desse labirinto de alma que ele se encontrava. Porque, querido, o inimigo, ele não vem e entra metendo os pés, não. Arrombando. Ele encontra uma brechinha e entra. E através daquela brechinha ele vai alargando a entrada dele. E foi isso que aconteceu na vida de Judas. Esse labirinto que Judas entrou na sua caminhada. Porque não é possível que uma pessoa caminhar 3 anos e meio com Cristo e não ter ali mudança em sua vida. Não é possível. Aí você pode falar, mas Pedro também traiu, negou. Sim, Pedro traiu, negou, é o mesmo pecado, não tem diferença, só muda a palavra, que um foi trair, o outro foi negar, é a mesma coisa. Só que Pedro negou e depois foi na direção de quem? Se humilhar, diz o texto que ele, quando o galo cantou, ele correu aos pés de Jesus e se arrependeu. Judas foi para o isolamento. Não? A diferença é essa. Eu vi um pastor ministrando uma vez que ele falou que a diferença do pecado de Judas e de Pedro foi que Pedro esperou 3 dias para se arrepender. E Judas não. E depois de 3 dias, Jesus ressuscitou e chamou os discípulos para que fosse à praia. E quem estava lá? Pedro. E ali Pedro entrou em arrependimento. Quando Jesus fez aquela pergunta: Pedro, tu me amas? E aí Pedro disse: claro que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E pergunta por 3 vezes.
E na última vez, Pedro se constrangeu com essa pergunta de Cristo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, quando nós permitimos Cristo acessar o nosso coração, Ele vai nesses labirintos que estão em nossas almas e começa a trazer aquilo que está oculto lá dentro. Porque ele tem lugar da nossa alma que nós não conseguimos acessar. Nós nem queremos passar perto. Não é verdade? Não queremos. Há labirintos em nossas vidas que nós não queremos entrar, porque nós sabemos que nós vamos nos perder lá dentro. Eu não sei vocês, mas eu já conversei com várias pessoas que elas dizem que momentos da vida dela, ou fases da vida dela, da adolescência, ou da pré-adolescência, da juventude, elas não conseguem lembrar. Tem pessoas que não conseguem lembrar. Elas oram, mas não conseguem lembrar. Tem situações em nossas vidas que é propósito de Deus para que não lembremos. Por quê? Porque naquele período que nós não lembramos, foi um momento talvez de um abuso, de um molestamento. E aí o Espírito Santo, ele apaga da sua mente para que você não venha toda vez lembrar e sentir dor, porque o inimigo, ele é pescador daquilo que o Senhor já lançou no mar do esquecimento. E aí o que acontece? As pessoas não lembram. Mas toda a vida dela está regida por aquele momento que ela não lembra. Mas há algo muito terrível atrás daquele esquecimento. Já aconteceu da gente estar ministrando e a pessoa falar, não lembro de nada. E o Espírito Santo revelando para a gente. Aconteceu isso. Pede para o Senhor ir mais profundo. Faça a oração você, peça para o Senhor ir mais profundo aí nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua alma. Porque é isso que Davi fala. Esquadrinha o meu coração, esquadrinha o meu andar. Esquadrinhar é vasculhar, é em cada compartimento, em cada lugar da nossa vida. Porque tem lugar em nossas vidas que, eu disse, nós não conseguimos acessar. Só o Espírito Santo do Senhor pode acessar. E aí Judas, que ele estava vivendo isso. Esse labirinto. Quarto, o labirinto do remorso sem quebrantamento. Mateus 27, 3. Judas sentiu remorso, mas não se arrependeu. O remorso olha para o erro, arrependimento corre para Deus. Pedro caiu, chorou aos pés de Cristo, foi restaurado. Judas caiu, isolou-se, morreu no desespero. Não é o tamanho do teu pecado que te condena, é a direção do coração após a queda. Não é o teu pecado que te condena, é a direção do teu coração após a queda. Porque todos nós somos sujeitos a pecar. Todos nós estamos sujeitos a pecar, a errar, a falhar. Mas qual é a decisão que nós tomaremos depois da falha, depois da queda?
É o arrependimento ou o remorso? Porque tem pessoas que têm remorso, não têm arrependimento. E o remorso é um sentimento de culpa. Não é? De culpa. De acusação. E as pessoas preferem fugir do que encarar a realidade e se arrepender. Por isso tem muitas pessoas que fogem. Não é? Pessoas que traem. Elas pegam e vão embora. Não querem consertar. Por quê? O remorso está ali muito latente em suas vidas. E elas preferem correr do que se arrepender. E isso aconteceu com Judas. Ali na ceia, Jesus serviu ele. Mas como eu disse, a pessoa está com a mente tão cauterizada, o coração tão cauterizado, endurecido, que não abre espaço para arrependimento. Porque ele teve a oportunidade de se arrepender. Entende? Ali Jesus servindo a ceia. No beijo da traição, Jesus disse: amigo, que vieste? E mesmo assim, não se arrependeu. Quando Maria ali quebrou aquele vaso de unguento nos pés de Cristo e enxugou com seus cabelos, ele lá recriminou aquela atitude. Ah, que desperdício, por que não pega isso aí e vende, né, e dá aos pobres? E Jesus fala com ele. Mesmo assim, não se arrepende. Quantas oportunidades nós temos de arrependimento e não fazemos? Quinto, o centro do labirinto, diga, o centro do labirinto é o orgulho. Provérbios 16, 18. Põe aí para mim. Provérbios 16, 18. Judas não pediu perdão, preferiu a morte e a humilhação. O orgulho faz o homem acreditar que o seu pecado é maior que a graça de Deus. E isso é fato. Foi o que aconteceu com Judas. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Precisamos tomar muito cuidado com isso. A soberba nada mais é do que a síndrome de Lúcifer. Se achasse alguma coisa. Foi isso que aconteceu com Satanás. Ele se achou ser igual a Deus. E queria ser adorado igual a Deus. Mas Deus derribou ele lá de cima. E a altivez de espírito precede a queda. E isso, querido, é fato. Judas é um exemplo para todos nós do que fazer e não fazer. Jesus, ele está sempre disposto a trazer cura para nossas almas. Mas nós não queremos, muitas vezes, essa cura. Queremos manter, diga, eu quero manter os meus bichinhos de estimação bem guardadinho aqui no meu coração. Quiçá que todos fosse assim.
Mas tem pessoas que querem adorar os seus bichinhos. Só falta dormir abraçado. Mas infelizmente tem pessoas assim. Uma vida com Cristo é novo nascimento. Glória a Deus. Amém. O que é novo nascimento? É entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Não. É nascer da água e do Espírito. Isso é novo nascimento. E novo nascimento com Cristo é mudança de rota. E quando nós aceitamos a Cristo, nós decidimos ser semelhante a quem? A Cristo. E o que é ser semelhante a Cristo? Vamos, igreja. O que é ser semelhante a Cristo? Um por vez. Fale bem alto. Deixar tudo do velho homem para trás. Que mais? Deixar vivenciar o Espírito. Vivenciar o Espírito. Que mais? Sim. Vamos lá. Fale comigo. Ser nova criatura em Cristo. É amar como Cristo amou? É perdoar como Cristo perdoou? É fazer a vontade do Pai como Cristo fez? Glória a Deus. Só sairemos desse labirinto de alma que nós entramos quando nós colocarmos Cristo no centro das nossas vidas. Amém, Jesus. Quem já fez o pós-encontro sabe. Né? Cristo ele não está no centro, ele está ao lado. E quando isso acontece, abrimos essas concessões. O labirinto espiritual ou o labirinto que nós nos encontramos não é a falta de caminho, é o excesso deles. Compreende? O labirinto que nós entramos não é a falta de caminho, é o excesso dele, que faz com que nós nos perdemos dentro dele. Não é? Porque se vai num caminho pensando que é a saída, não é. Aí você vai, deve ser esse aqui. Entra, não é. Vai por outro, não é. Então é um excesso de caminhos. Mas quando você decide andar pelo único caminho que é Cristo, você não se perde dentro da sua alma nunca. Amém. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não fica embaraçado dentro desse labirinto. Amém? E a conclusão? O maior perigo não é trair Jesus. É andar com Ele sem permitir que Ele governe o seu coração. Aqui está uma verdade. Amém? Judas nos ensina que função ministerial não é conversão. Intimidade externa não é rendição interna. Remorso não substitui arrependimento. A única saída para o labirinto da nossa alma é humilhação, confissão e retorno urgente a Cristo. Ainda que o coração esteja perdido, Jesus é o único que pode
te encontrar dentro da sua própria alma. Mas se permita ser encontrado. Se permita hoje ser encontrado. Deixa Jesus te encontrar. Porque tem pessoas que Jesus está querendo ali bater da porta. Está batendo a porta. E a pessoa sabe que é Jesus, mas não abre a porta. Deixa Jesus te encontrar aqui. Deixa ele entrar. Você já tentou de tudo, já provou de tudo, não deu certo. Hã? Já se desculpou, já argumentou e nada mudou. Deixa Cristo mudar. Diga para você mesmo, vida cristã. Vida cristã É renúncia. Renúncia das minhas vontades. Renúncia do meu eu. Não acontece com todos nós? Tem dia que nós acordamos e não queremos trabalhar, sim ou não? Sim. Mas você trabalha por quê? Hein? Você trabalha por quê? É cara, né? Não te enganei. É cara. Bulldog. Falei para você, que um árabe lá no Israel falou para pagar 300 camelos. 300 camelos lá, 300 mil dá quanto? Eu tenho que camelar muito, pastor. Nós chegamos no primeiro camelo. Amém? Você vai piorar. Mas por que nós trabalhamos? Porque temos necessidades, temos compromissos. Não é verdade? Mas nós vamos mesmo assim, sem querer, né? Não é verdade? Porque tem dia que nossa alma está tão cansada, perturbada, que nós não queremos ver ninguém. Quem acorda assim? Hoje eu não quero ver ninguém. Eu não posso falar isso porque eu sou pastor. Jesus me escolheu para ser pastor. Se eu falar isso. Mas tem pessoas que falam isso. Hoje eu não quero ver ninguém. Imagina a Jamília Bispa, né? Que cuida de pessoas, da beleza dela. Ela fala, hoje eu não quero cuidar de ninguém. Mas acontece com todos nós. Às vezes as pessoas não querem ir para a igreja. Mas... por que isso acontece conosco? Embora tenha algumas pessoas que não acreditam, mas é porque nós temos o livre arbítrio. O que é isso? É o poder de decisão que Deus nos deu. Eu decido. Né? A minha vida. Quem concorda? Todos aqui concordam com o livre-arbítrio? Sim. Ou tem alguém que discorda? Então, se tiver alguém que discorda, você pode discordar. Não tem problema. Mas eu acredito que nós temos o livre-arbítrio.
Os anjos, antigamente, eles tinham livre-arbítrio. Aí Deus tirou esse livre-arbítrio dele, por causa da rebelião de Lúcifer. Deus tirou dos anjos. Aí Deus nos deu o livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus não disse para o homem não comer do fruto ali? Falou, não come desse. Deus deu. Ó, de tudo você pode se alimentar, de todas as. Não é? Menos dessa árvore aqui. Só que a decisão do homem foi comer. É livre-arbítrio. Ele decidiu. Amém? E nós decidimos. Nós temos o poder de decisão. Então, querido, Deus só pode acessar esse labirinto da sua alma se você decidir e convidar ele para entrar. Então, convide hoje Jesus para entrar na tua alma, para acessar esse labirinto e mostrar o caminho que você deve seguir. Você está perdida nos seus sentimentos. Tem pessoas aqui perdidas nos sentimentos. A vida está em ruínas. Amam, mas não sabem mais se amam. Querem mudança, mas não conseguem ter força para a mudança. Querem seguir a Cristo, mas não têm força para seguir a Cristo. Querem. São até compromissadas mesmo de querer a Cristo, mas não têm força para ter uma constância. Uma vida constante em Cristo. Uma hora estão bem, uma hora estão mal. Sabe como Paulo compara essas pessoas? Como a onda do mar, que vai e vem. Vai e vem. Uma hora você pensa que ela vai, ela está voltando. Uma hora você pensa que ela está voltando, ela está indo. Tem pessoas assim. Mas tudo isso é a questão desse labirinto da alma que nos aprisiona. E nós não conseguimos a saída. Porque esquecemos que o único que pode nos mostrar o caminho da saída é Cristo. Porque Ele conhece todos os atalhos do nosso coração. E aí, às vezes, nós queremos sair da nossa própria conta. Queremos nos aventurar dentro da nossa própria alma. Não vou sair, eu vou conseguir. Não vai. Não vai conseguir. Não vai sair. Você vai ficar mais preso ainda. Clame por Cristo. Deixa Ele acessar o seu coração. Ele vai mostrar a luz nessa escuridão, nesse labirinto.